never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Olá, sétimo ano, boa tarde a todos. Hoje, segunda-feira, que nós tenhamos, uma semana abençoada, certo? E hoje iremos dar continuidade ao nosso conteúdo de língua portuguesa. Então, na semana passada nós encerramos o capítulo 5, mas ficou duas atividades a serem corrigidas, certo? E hoje nós vamos corrigir a página 204, que é a nossa prática linguística. Nós temos um texto 1, matar para proteger. Então, para que não fique extenso, nós já vamos para a correção, certo? Então, na página 205, vamos lá, primeira questão. O que é exploração sustentável? E aí, conseguiram identificar o que é exploração sustentável? Exploração, o que é explorar? E o que é sustentável? Vamos lá. É não retirar do ambiente mais do que ele pode repor naturalmente. Não sei se vocês chegaram a... Tem uma política aí dentro da Amazônia, devido ao desmatamento, o desmatar uma árvore e plantar duas. Não sei se vocês chegaram a ver. Então, isso que é o sustentável. Você não pode só retirar, porque você só retirando vai chegar um momento que vai faltar, que vai acabar, certo? 2. Transcreva do texto os termos que a autora utilizou para dar credibilidade às suas informações. Então, dentro do texto, quais foram as fontes que a autora utilizou para dar credibilidade à sua pesquisa, à sua informação? Na opinião de muita gente, alguns pesquisadores, a Fundação Zoobotânica. Então, nós citamos 3. Na opinião de muita gente, então, ouviu, muitas pessoas. 2, alguns pesquisadores. E 3, a Fundação Zoobotânica. Quem colocou só uma ou só duas, acrescente no seu livro para ficar 10. 3. Leia o trecho abaixo, retirado do primeiro parágrafo. Nós temos aí dentro do quadro. A caça controlada, dizem alguns pesquisadores, pode evitar a superpopulação de espécies, além de gerar receita. Vamos lá. Qual é o sujeito do verbo destacado? Então, nós temos a regra, que basicamente você não é obrigado a utilizar a regra. Mas, quando você centraliza o verbo, o seu lado A vai ser o sujeito e o lado B vai ser o predicado. Então, dentro dessa frase, está até sublinhado, a caça controlada é o sujeito do verbo pode. Letra B, como se classifica esse sujeito? Então, nós tivemos nas aulas passadas, falamos sobre 3 tipos de sujeitos. O sujeito simples, quando há apenas um núcleo. O sujeito composto, quando nós temos 2 ou mais núcleos. E o desinencial, que nós podemos chamá-lo de oculto ou de elíptico. Dentro desse sujeito, nós temos aí qual tipo de sujeito? Muito bem, sujeito simples. A caça controlada, a caça, é a palavra mais importante. Então, é sujeito simples. É o nosso núcleo do sujeito. Letra C. Reescreva esse trecho substituindo o termo sublinhado por a caça sustentável e a conscientização. Então, você iria pegar a frase e apenas colocar no lugar da caça controlada. Ficaria: a caça sustentável e a conscientização, dizem alguns pesquisadores, podem evitar superpopulação de espécies, além de gerar receita.
Então, percebam que o verbo pode, ele passou a ser plural, podem. Por quê? Porque quando se fala a caça sustentável e a conscientização não vai ser mais sujeito simples e passa a ser sujeito composto. Então, o verbo ele tem que concordar com o sujeito, certo? Então, quem colocou pode, faça a correçãozinha no livro de vocês, certo? Quarta questão. Analisando a estrutura gramatical do último parágrafo, responda. Letra A. Qual é o sujeito da forma verbal preservaria? Conseguiram encontrar lá no final do texto? Proibi-la. Letra B. Como se classifica o sujeito da forma verbal tiraria? E aí, você colocou o quê? Sujeito simples, composto ou desinencial? Quem colocou desinencial, elíptico ou oculto está correto, certo? Quinta questão. Responda, a resposta à primeira pergunta do texto é positiva, somente se. Esse aqui você teria que prestar bastante atenção para você optar e marcar a alternativa correta, né? Que seria a resposta positiva. E a resposta correta é a letra A. A caça e a derrubada de árvores foram feitas principalmente por aqueles que sobrevivem da natureza. Sexta. O texto informa que a permissão da caça no Rio Grande do Sul tem como objetivo. Então, qual foi a alternativa que vocês viram que ele tem essa permissão? Letra C. Controlar o número de animais de uma determinada espécie em algumas regiões. Sétima. É correto afirmar que em relação à Amazônia, aí vocês teriam aí as opções, a correta é a letra A. Melhor será controlar o manejo da floresta do que impedir o corte das árvores. Oitava, ou seja, um corte selecionado e controlado. Última frase. Considerando o contexto, a frase reproduzida acima contém uma noção de. E aí, qual foi o que vocês escolheram? Letra A, causa. Letra B, condição. Letra C, concessão. Letra D, explicação. Ou letra E, finalidade? A correta é a letra D, explicação. Nona, a novidade agora é que algumas espécies, símbolo da preservação, como a onça-pintada e o jacaré, estão na mira do uso sustentável. Final do primeiro parágrafo. Essa afirmativa, considerando-se o contexto, significa, em outras palavras, que a onça-pintada e o jacaré Qual a alternativa que vocês escolheram? A correta é a letra E. Poderão até mesmo ser caçados com controle dos órgãos responsáveis. Até porque vocês sabem, né? Se tudo que for exageradamente não for reposto, não tem como, né? Eles acabam por entrar em extinção. Aí nós temos o texto 2, que está na página 207. Eu falei que tinha dois textos, né? Lá foi o texto 1, que é o texto 2. Página 208. De acordo com o texto, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, o que é que vocês conseguiram encontrar de acordo com os direitos? Letra A. Foi aceita por quase todos os países, com exceção de poucos que não a adotaram. 11ª. Na oração, os direitos enumerados incluem os direitos civis. O sujeito do verbo incluir é. E aí? Qual foi o sujeito aí que vocês encontraram? Letra C. Os direitos enumerados é o sujeito, né, do verbo incluir.
12º, o exercício dos direitos e das liberdades individuais só é limitado pelo respeito aos direitos e às liberdades de outrem. Final do texto. A frase que tem, como outras palavras, o mesmo sentido desta é: essa alternativa é bom que vocês prestem bastante atenção, porque é dessa forma que as perguntas de vestibulares, é mais ou menos nesse modelo que elas seguem, né? A alternativa correta é a letra C. Os direitos de um indivíduo terminam onde começam os de outro. Então, terminou um, começa o direito do outro. Então, ninguém pode atropelar ninguém de acordo, né, com os direitos civis do homem. 13ª. Após a leitura do texto e com base em seus conhecimentos, identifique o trecho em que o sujeito da oração é composto. E aí? Já sabem que o sujeito simples é quando nós temos um único núcleo. E quando ele é composto, quando nós temos 2 ou mais núcleos. Dentro do texto, qual foi esse sujeito composto encontrado? Letra E. As liberdades e os direitos especificados na declaração devem ser garantidos a todos. Aí, tentem encontrar aí quem são os núcleos desse sujeito composto, certo? Para facilitar o entendimento de vocês. 14ª e última. Os seres humanos nascem livres e iguais em direitos e dignidade. A afirmativa acima é reforçada no seguinte trecho do texto. E aí, qual foi o segmento, né, que vocês acham que daria continuidade? Letra E. Sem discriminação de raça, cor, sexo, língua, opinião política e religião, certo? Então é bom que vocês façam essa correção, voltem no texto se possível, retirem as dúvidas que vierem a ter sobre, né, essa declaração do direito universal do homem, certo? Então a nossa aula de hoje foi apenas essa correção para a gente não deixar, né, não deixar de corrigir, deixar de saber o que é que vocês acertaram, o que é que vocês não acertaram, que isso é de grande valia, né, para o aprendizado. Eu não posso errar? Posso, mas eu corrijo o meu erro, fica bem mais fácil. Você sabendo onde você errou, você não erra mais, certo? Então, mais uma vez, muito obrigada a todos. Uma semana maravilhosa para todos nós, né? Que o Senhor venha nos abençoar, certo? E por hoje é só. Tchau, tchau. Beijos.